conseguir finalmente colocar num horário aceitável, se bem que hoje é quarta-feira, quarta aqui do trabalho em casa, sexta, sábado, domingo é um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar também verificar isso, né? E hoje a gente vai voltar aqui com o nosso devocional, né? Ontem foi bem proveitoso, ontem a gente falou bastante coisa legal, e hoje eu vou falar um pouquinho do meu dia. Hoje eu fui dar aula, cedão, depois fui na academia, fui resolver mais algumas coisas e consegui descansar finalmente lá para as 6 horas, né? Mas conseguimos fazer bastante coisa e hoje a gente deve começar a fazer os cálculos para tentar começar a vender hoje à noite mesmo. Voltando um pouquinho sobre nosso devocional, aqui, talão de cheques do Banco da Fé, do Charles Spurgeon. Eu tenho feito diariamente a leitura bíblica com vocês e a gente tem meditado juntos sobre o estudo, né, que ele aplica, sobre a devocional que ele aplica. Um minutinho que eu vou pegar isso daqui só. Pegar uma para lá. E hoje não será diferente, né? Vamos ver aqui, dia 7, certo? Começou o inverno hoje, dia 8 na real. Mateus 5:8. Vou marcar aqui com uma paletinha. Tenho pensado de repente em colocar uma musiquinha também, né? Mas vamos deixar isso para amanhã, porque hoje ainda tem bastante coisa para fazer. Vamos usar a Bíblia de Genebra, tá? Então, se for um pouquinho diferente da sua, porque ela é versão revista e ampliada, revisada e ampliada. Eu geralmente gosto de usar a nova quando eu estou fazendo qualquer coisa assim, ou a Bíblia do adolescente, porque ela é bem simples, sabe? Bem simples. Se não me engano é Mateus 5:8, né, que eu havia falado. Vou verificar aqui. Mateus 5:8, isso mesmo. Então, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Cara, limpo de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Sermão do Monte, né? Então, vamos fazer uma palavrinha de oração agora, né? Agradecer a Deus pelo dia e agradecer pela presença de cada pessoa que vai passar aqui nessa live, porque ela vai ficar gravada aí esse tempo todo. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado porque tem nos sustentado, pela noite de sono, pelo descanso, pela proteção, ó Deus. Obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de vivermos em um país livre e em que podemos professar nossa fé em Ti, ó Deus. Obrigado porque podemos ter acesso à leitura da Bíblia, podemos professar nossa fé de forma evangelística, por mais que muitas vezes a gente não faça, Pai. Senhor, venha estar com os nossos corações, ó Pai, e que apesar do pregador que não sabe muito, no caso eu, a gente possa estar falando de Ti, falando do Teu amor, e que essa mensagem possa ser proveitosa não apenas para mim, mas para os amigos, ó Pai, que possam escutar ou ver essa live nesse período inteiro que ela ficará online e disponível, Deus. Esteja conosco, ó Pai, nesse dia, esteja conosco, ó Pai, como fostes até agora, esteja abençoando aqueles irmãos que necessitam e aqueles irmãos que têm passado por alguma prova, Pai. Abra nosso conhecimento e aumenta nossa fé, Deus. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, ou porque estes verão a Deus. Vamos ver o que Charles Spurgeon falou. Pureza. A pureza do coração é a principal coisa a ser almejada. Precisamos ser interiormente limpos, limpos por meio do Espírito e da Palavra. Então seremos exteriormente limpos, pela consagração e pela obediência. Há estreita ligação entre os afetos e o entendimento. Se amamos o mal, não podemos compreender o que é bom. Se o coração estiver sujo, o olho ficará turvo. Como esses homens que amam as coisas profanas deveriam ver um Deus santo? Que privilégio é ver Deus aqui!
Um simples vislumbrante dele é como experimentar um pouco do céu na terra, em Cristo Jesus. Os puros de coração contemplam o Pai. Nós o vemos, sua verdade, seu amor, seu propósito, sua soberania, seu caráter da aliança, sim, nós o vemos em Cristo. Mas isso só é aprendido quando o pecado é mantido fora do coração. Somente aqueles que almejam a piedade podem clamar: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. O desejo de Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória, só pode ser cumprido em nós quando purificarmos-nos de toda iniquidade. Devemos vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. O gozo da comunhão presente e a esperança da visão beatífica são motivos urgentes para a pureza do coração e da vida. Senhor, torna-nos puros de coração para que possamos ver. A promessa de hoje ela é mais centralizada em um sermão, né? Em um apelo à pureza e à santidade, santificação no caso. Quando o apóstolo Mateus, São Mateus, melhor dizendo, fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Apóstolo Mateus também pode ser, né? Porque quem andou com Cristo. Mas a gente conhece como São Mateus, certo? Como todos são santos, né, na real. Todos aqueles que andam em Cristo acabam se santificando até os seus últimos dias. Então, quando a gente fala bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus, é algo a se galgar, né? É como se ele estivesse já prenunciando a ideia da santificação que é passada nas cartas gerais. A santificação não é um momento único. Você não virou cristão, está andando com Deus, orando todo dia, procurando a Cristo, e aí você simplesmente vai começar a brilhar no escuro. Não é assim que funciona a santificação. A santificação é algo diário, em que você trabalha diariamente de forma que você melhore paulatinamente, isso é, de forma gradual. Então, é interessante analisar, pelo discurso do Spurgeon, que por vezes a gente fica alinhado a um pensamento de puritanismo, como se a pureza fosse ruim, a santidade fosse ruim, e a santidade não deixasse que a gente vivesse, sabe? A ideia do puritano, ela é muito chacota, né? E a gente vai até fazer um vídeo no canal sobre algumas coisas, porque eu tenho que falar um pouco dos puritanos, para depois a gente falar da fé batista, dos problemas e de tudo mais que já aconteceu na denominação batista, e como ela chegou até hoje, né? Do início dela até hoje, eu tenho que prenunciar os puritanos. E você entende que, na verdade, os puritanos eram um movimento que buscava isso, buscava a santificação. E a santificação ela vinha como? Você deveria viver no seu trabalho na máxima como se fosse feito para Deus, porque ele seria feito para Deus. Então, a barbearia, a funilaria, o borracheiro deveria ser tão santo quanto o pastor, quanto o presbítero, quanto os oficiais da igreja. Isso é muito interessante, porque por vezes a gente acredita que a gente tem uma vida secular e uma vida religiosa, o que os puritanos não admitiam. Na verdade, a sua vida é inteira para Cristo. Eu concordo particularmente com eles em muitos aspectos. Os puritanos também tinham alguns problemas devido a alto... Como é que eu vou te falar? Ao alto índice de tentativas de se manter santo. Eles se segregavam por vezes, né? Mas é até explicável isso. Um exemplo disso é muito claro, é o seguinte: as mulheres puritanas e os homens puritanos, eles não deviam se aproximar de locais de muita risada, não deviam rir muito alto, não deviam ser chegados à bebida, o que qualquer cristão não devia ser chegado. E o sentimento de que você não deveria beber, ele vem da ideia do puritano, né? Porque se você consegue se abster, então você consegue se purificar de forma melhor. E no caso, esse lance que eu havia falado da risada e tal, é porque quando havia as peças de comédia na Inglaterra pós-medieval, né, na Inglaterra pós-reforma, as peças eram assim, eram peças e do lado de fora tinham pessoas mantendo relações sexuais e outras pessoas enchendo a cara e pessoas usando ópio, e enfim, ópio não porque não existia, mas drogas, né, entorpecentes sempre existiram.
Então, o puritano ele se mantinha distante disso, e por vezes a gente pega essa herança puritana e não sabe de onde vem. Por que a gente deve manter a santificação? Porque apenas os puros de coração, os limpos de coração, é que poderão ver a Deus. Então, esse processo que a gente tem que viver, ele é uma promessa, por um lado, mas ele também faz parte de uma obrigação de todo cristão pelo outro. Quando você se torna um bem-aventurado porque você foi bem-aventurado pela graça de Cristo, a sua obrigação para com Cristo, ela aumenta em muitos aspectos, certo? Isso devido à forma de gratidão, porque se você analisar de verdade, o cristianismo é a única religião que você não faz nada para ser salvo. Cristo já fez por você, que foi a morte vicária. Então você vive em conformidade a Ele. Você recebe o primeiro prêmio, você recebeu aqui o prêmio, é a salvação, e aí você vai viver conforme esse prêmio merece ser vivido, compreende? É como se seu pai, sua mãe, sua professora na escola tivesse muita boa vontade com você e te desse o 10 antes de você fazer a prova, né? E aí a bonificação seria a seguinte: não, a pessoa já fez uma prova por você e essa prova já está válida. Você agora só tem que estudar como se você fosse fazer a prova, porque você coloca o sarrafo lá em cima, né, se você parar para analisar. Por que eu falei sobre os puritanos? Porque não está errado esse pensamento de que devemos nos afastar do mal, de que devemos forçar ter uma boa vontade e um coração alegre, um coração bondoso, puro, porque é difícil para o ser humano ter um coração puro e ter um relacionamento alegre, sabe? Por vezes, você tem que matar a sua própria vontade. É melhor que você leve o dano, que você leve o prejuízo, que outros levem o prejuízo. Então, por vezes, ser cristão é você deixar o papel de bobo, sabendo que você não está sendo bobo, mas sim porque é o correto a se fazer. Essa mensagem é altamente bonita, porque quantas coisas a gente pode falar aqui que Spurgeon já havia prenunciado, né? E uma mensagem tão pequena, que você parando para pensar, é um versículo apenas. Mas ele fala, a gente precisa ser interiormente limpo por meio do Espírito e da Palavra. Então, você precisa orar e ler a Palavra, senão você não consegue ser limpo. Sozinho você não vai conseguir o processo de santificação e o processo de limpeza do seu coração. Há uma estreita ligação entre os afetos e o entendimento. Se amamos o mal, não podemos compreender o que é bom. Então, se afastar do mal realmente é uma saída boa. Realmente o pensamento puritano de você se afastar do mal, se abster de tudo aquilo que pode te levar ao erro, é altamente proveitoso. Que privilégio é ver Deus aqui. Um simples vislumbre dele é como experimentar um pouco do céu na terra. Em Cristo Jesus, os puros de coração contemplam o Pai. Isso é, você consegue sentir Deus em seu coração conforme você vai galgando esses níveis de santificação e pureza do coração. As aspas é porque não se galga isso de forma própria, entende? Você precisa viver a vida cristã. Nós o vemos sua verdade, seu amor, seu propósito, sua soberania, seu caráter da aliança, sim, nós vemos o Cristo. Mas isso só é aprendido quando o pecado é mantido fora do coração. Então a promessa é, você vai ver a Deus se você for limpo de coração. Como eu te falei, a promessa ela vai se cumprir na sua vida. A gente verá a Deus. Aqueles que são eleitos do Pai, eles verão a Deus. Só que você precisa manter em mente que você precisa manter seu coração limpo para você ver a Deus. Então, primeiro você vai à graça e a graça te leva à lei. Primeiro você vai a Cristo e Cristo te fala assim, para se manter limpo você precisa excluir aquela ideia que você tem de que o homem cristão ele não pode, em determinado aspecto, conviver com conversas infames. Quer dizer, o cristão não pode conviver com conversas infames. Ele não pode se sentar numa roda e falar besteira, e falar pornografia. Isso você não pode estar convivendo. Então, você tem que manter na tua mente que o cristão tem que se manter limpo. Então, quando você vai a Cristo, Cristo te dá a graça e a graça de Cristo te mostra como ele cumpriu a lei. O gozo da comunhão presente e a esperança da visão beatífica são motivos urgentes para a pureza do coração e vida. Senhor, torna-nos puros de coração para que possamos nos ver, te ver.
Então é exatamente isso, você precisa ter noção de que a santificação é um processo, e que é um processo que Deus gostaria que a gente levasse a sério, né? Não é, poxa, beleza, agora já sei que sou salvo, aceitei a Cristo e posso viver da forma que eu quiser ou da forma que eu achar melhor porque eu já sou salvo. Não, não é assim que funciona, amigo. A gente não acredita na perda da salvação, porém a gente acredita que um verdadeiro salvo busca a santificação. Assim como os frutos do Espírito eles têm que emergir no seu coração, você também precisa de um processo de santificação constante. Automaticamente você precisa colocar o seu coração perante Cristo para que Ele possa te corrigir. Isso não estou falando só para você não, estou falando para mim também. Cada momento que a gente vive é um momento totalmente distinto, né? É um momento de aprendizado. A gente tem que viver sempre pronto à volta de Cristo. E é isso. Se você ainda não curtiu o canal, curte lá. Estou preparando mais 2 vídeos, né? Um que é a criação do homem e o outro a forma da criação, né? Criação da mulher. Criação do homem, criação da mulher. E a primeira família. A primeira família ela vai ter 2 partes, né? Porque primeiro é quando o homem se junta à mulher e logo em seguida os filhos. Logo após isso, né, a gente vai falar um pouquinho também sobre alguns outros aspectos e os 2 próximos vídeos são muito importantes. Então, se você ainda não curtiu lá, por favor, entra lá no YouTube e coloca Reforbate, né? Eu vou tentar deixar sempre o link aqui. É porque eu ganho um bloco que eu tentei seguir muitas pessoas. E é isso, meus amigos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, porque a gente pode ler sua palavra e que a gente realmente busque corações puros. Bom? Senhor nosso Deus, obrigado porque podemos estar aqui hoje, obrigado porque podemos ler a Tua palavra, conhecer a Tua vontade e saber dessas promessas que temos para nos apropriar, Deus. Deus, obrigado, Pai, porque bem-aventurados são aqueles que têm coração puro, porque podem Te ver, Deus. A gente quer poder Te ver, Pai, então a gente quer viver em santificação. Queremos ter corações puros, ó Pai. Auxilia-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, porque sozinhos não conseguimos, sozinhos nada somos. Sozinhos, ó Pai, apenas o erro pode imperar. Por mais bom e boa vontade que possamos ter, ó Pai, infelizmente isso não alcança o céu. Infelizmente, quando queremos fazer o bem, acabamos errando fazendo mal, ó Pai. E a gente se odeia por causa disso. Mas a gente tenta prosseguir isso com fé em Cristo, Pai, e mirando, Pai, sempre em Cristo e na vocação de Cristo. Senhor, agradecemos a Ti pelo conhecimento e pelo dom da salvação em nossas vidas, e que esse dom e da salvação, ó Pai, seja operante, ó Pai, perante a sociedade. Que, assim como nossos irmãos puritanos, em muitos aspectos, Pai, a gente possa demonstrar verdadeira diferenciação, ó Pai, diferença do mundo, ó Pai, e real vocação, ó Pai, real vocação, aquilo que fomos chamados, Deus. Age em nós, ó Pai, trazendo-nos a purificação de nossos corações, ó Pai, trabalhando em nossa santificação e perdoando-nos os pecados, ó Pai. Que sejamos diferentes da sociedade, que a gente não se conforme ao mal, ó Pai. Que a gente não ame o mal, mas sim o bem, ó Pai. Que a gente ame a Ti e que a gente sempre haja em Cristo, que é o cabeça, Pai, da igreja, que é o cabeça da nossa nova vida, Pai. Auxilia-nos e ajuda-nos, Senhor. Esteja conosco esse novo dia, perdoa nossos pecados, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, também, no sentido de estar com a vida de cada um, ó Pai, abençoando, ó Pai. O Senhor sabe tudo que os amigos precisam, ó Pai, seja as famílias, seja financeiramente, seja oportunidades, ó Pai. Venha abrir do céu oportunidades de emprego, ó Pai. Traga em nossos corações também a boa vontade, ó Pai, e o bom ânimo de corrermos atrás, porque a maior dádiva que o Senhor podia nos dar, o Senhor já nos deu. Precisamos, ó Pai, fazer nossa parte com relação a algumas coisas para que possamos pedir a Ti. Sabemos que Tu és poderoso, sabemos que Você pode, ó Pai, que o Senhor pode, nos dar um maravilhoso emprego na capital, como Rio de Janeiro, São Paulo, mas o Senhor gostaria que a gente corresse atrás, se especializasse, trabalhasse, ó Pai. Então, vem estar conosco, vem estar nos auxiliando. Também te peço, ó Pai, com relação à minha vocação, que o Senhor possa estar conosco, comigo, ó Pai, e conosco no sentido de aqui em casa, Pai. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que a gente não possui recursos, mas eu gostaria muito, ó Pai, de estar servindo, ó Pai, em Tua casa e na eclesia, Pai. Estar trabalhando dentro do Teu reino, dentro da igreja de forma efetiva, Deus.
Então auxilia-me, Pai, para que eu possa achar um caminho. Senhor, esteja nos abençoando e nos ajudando, ó Pai, nessa noite, ó Pai, proteja nossos lares, ó Pai, esteja com a saúde de cada amigo e cada irmão que possa estar assistindo. E é isso que eu te peço, não que eu mereça, e não que mereçamos, ó Pai, de verdade, mas em Cristo Jesus, que é o cabeça, ó Pai, que é o fundador e autor da nossa vida. Em nome de Cristo que oramos, amém. Então é isso, meus amigos, a gente pede que vocês estejam no canal e mais tarde eu vou tentar escrever mais um pouquinho que vai ficar legal. Beleza? É isso.